Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de Medicina Milenar Chinesa. E hoje iremos iniciar a nossa navegação e à medida que o tempo for passando nós vamos explanando, né? À medida que vier outros vídeos nós vamos explanando sobre a função individual de cada ponto. E hoje nós iremos iniciar pelo sistema do pulmão, ok? Então, para você que é estudante de acupuntura, é uma nova forma de você aumentar seus conhecimentos e você relembrar também do que já foi aprendido. E para você que não é estudante de acupuntura, esse vídeo ele tem a finalidade de ajudar a divulgar a medicina chinesa, a acupuntura, ainda mais, para que as pessoas venham a conhecer as maravilhas e os benefícios que essa medicina milenar ela pode proporcionar a cada um de nós. E a partir desse percurso nós iremos falar sobre os pontos de acupuntura. Vamos escolher o ponto 1 do pulmão para poder explanar. Então esse é o conteúdo do que nós vamos apresentar e eu convido vocês a me acompanhar nesse trajeto. Então, vamos lá. Pois bem, continuando com a nossa palestra, nós vamos falar do pulmão, e isso, ponto 1. O ponto do pulmão é o ponto que surge entre, a porta, podemos dizer que é a porta entre o meridiano interno, que vocês viram aí na ilustração, e o meridiano mais externo. No meridiano interno nós não temos pontos de acupuntura. No meridiano externo, que é mais superficializado, nós temos os pontos de acupuntura, tá? Então a natureza desse ponto 1 do pulmão, conhecido como Zong Fu, é que ele é um ponto alarme. O que seria um ponto alarme? Ou ponto mu frontal? São pontos que faz parte de um grupo especial que vai gerar um resultado avaliativo, ou seja, é utilizado na avaliação por acupuntura para diagnóstico segundo a acupuntura. Então, quando esses pontos são palpados, eles nos sinalizam se o desequilíbrio é vazio ou se é plenitude. Mas ele tem muitas outras funções que nós vamos explanar com ele. Por exemplo, dentro do corpo humano, a ação energética do ponto é que ele é usado predominantemente na fase aguda dos padrões de congestionamento ou de estagnação. O ponto Zong Fu ele promove a descida do Qi e a circulação do Qi do pulmão, né, no aquecedor superior. E isso faz interromper tosse e expulsa calor do pulmão. Olha quanta coisa legal esse ponto pode fazer. Agora, cuidados. Que é preciso ter cuidado? É preciso ter cuidado que o diagnóstico desse ponto precisa ser preciso. Ou seja, se o ponto for utilizado sozinho, ele vai descender o Qi do pulmão. Isso se torna um perigo se no diagnóstico não for detectado que o paciente tenha um fator patogênico. Porque se ele descende o Qi do pulmão, ele vai aprofundar o fator patogênico, ou seja, ele vai jogar o fator patogênico lá naquele sistemazinho que a gente viu interno, ele vai jogar lá dentro. E aí o que é que vai acontecer? O fator patogênico ele vai agravar o quadro do paciente. Porém, tem uma situação que é muito interessante. Você pode utilizar, né, esse ponto com outros. A punção desse ponto é uma punção muito delicada, porque o ponto fica numa região em que existe um risco de pneumotórax. Então, a punção ela deve ser direcionada, voltada em direção ao ombro, ao processo coracoide. E ele pode ser combinado com outros pontos. Aí é que está a chave do negócio, né? Por exemplo, quando você combina o ponto Zong Fu, que é o pulmão 1, com P7 e o ponto IG4, a gente expulsa a tosse com presença de fator patogênico. Por quê? Porque o Zong Fu ele vai fazer a sua função de descender o Qi, mas você está usando dois pontos importantes que são pontos que expulsam fator patogênico. Se você quiser tonificar o pulmão no seu diagnóstico de uma deficiência do Qi do pulmão e você quer tonificar o pulmão,
Você pode utilizar o ponto Zongfu sozinho, né? Ele tonifica o pulmão em casos agudos, mas você também pode utilizar o ponto B13, bexiga 13, que tonifica o pulmão em quadros crônicos. Se utilizar os dois juntos, você pode tratar o pulmão em quadros agudos e crônicos. Tonificar o Qi do pulmão via baço e pulmão. Como é que isso é possível? A combinação do ponto Zongfu, tá? E aí você utiliza o ponto E36, que é um ponto que tem ação tripla. O E36 ele tonifica o Qi do pulmão, o Qi do baço, perdão, tonifica o sangue e tonifica o próprio órgão baço, ó, 3 ações. E o BP3, que é um ponto fonte muito importante que também tonifica o baço. Agora, digamos que você detecte, né, a sua avaliação energética uma tristeza muito grande em seu paciente. Aí você pode utilizar uma combinação de pontos interessantes. Por exemplo, o Zongfu pode ser utilizado com o ponto VC17. O ponto VC, vasoconcepção 17, ele vai harmonizar o dial superior, né, o aquecedor superior, e o ponto Zongfu vai tonificar o Qi. Aí você associa mais o ponto P7, que é o ponto fonte do pulmão. Então você tem uma tonificação e um equilíbrio dessa área, que é justamente a área, a região e a emoção que afeta o pulmão, que é a tristeza. Então, quando você tem uma movimentação adequada com os estímulos com agulha nessa área, a tristeza, aquele aperto no peito, ele tende a ser dissipado. Por exemplo, estagnação nos flancos do corpo. Aí tem o ponto P1, associado com E15, com R25, BC18, que vão também atuar nestes casos. Estagnação e plenitude torácica. Aí você tem o ponto P1, que é o Zongfu, junto com CS6 e o E16. São pontos que vão atuar nesta área aí. Acúmulo. Você tem, ou plenitude no pulmão, aí você tem o ponto P1, pode ser associado, né, que é o Zongfu, mais B13 e o ponto P6, que é um ponto que é o ponto de acúmulo do pulmão. Então eu quero agradecer a vocês pela atenção mais uma vez. Muito obrigado a todos e até a próxima. Porém, nunca esqueça de uma coisa, né? A acupuntura não é só agulhar. E o nosso tratamento não impede as suas visitas periódicas ao seu